Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Um Esconderijo de uma Teia de Aranha. Esse texto foi escrito pela irmã Peggy Fonseca. Ela escreveu para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não fui eu quem escrevi, eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, ok? Bem, acho que isso dito, a gente pode começar orando. Senhor Jesus, em teu nome pedimos a tua bênção, para que nós possamos entender o que tu queres nos ensinar. E que, à medida que a gente vá aprendendo de ti, a gente vai colocando em prática. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigado por Espírito Santo, por estar sempre conosco. Guia-nos, perdoa-nos. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto bíblico de hoje é o Salmo 32. E ele diz assim, ó: Confissão e perdão. É uma poesia do rei Davi. Feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz é aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. Amém? Bom, este salmo foi escrito por Davi, a hora que ele resolveu aquela questão do adultério com Batseba, a hora que ele confessou a Deus que realmente ele tinha feito uma coisa horrível, aí sim ele pôde ter paz. Então é isso que a gente sempre tem que fazer, né? Sempre confessar a Deus as coisas que a gente faz errado. Então esse salmo aqui é um salmo de lamentação. É uma lamentação que Davi faz em relação ao pecado que ele escondia, não queria confessar. E depois ele conta aqui que a hora que ele conta, ele fica tranquilo, porque ele vê que o Senhor é o esconderijo dele no momento de aflição. Bom, a nossa irmã Peggy Fonseca escolheu o versículo 7 para ser o versículo-chave. E diz assim: Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercará de canções de livramento. Então ela menciona aqui uma história que diz que durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado ficou separado do seu batalhão. Sabe-se lá porque cargas d'água, como o inimigo estava lá atrás deles, e ele acabou se separando dos seus amigos, daqueles que estavam batalhando do mesmo lado dele, e ficou sozinho. Aí o que ele fez? Ele se escondeu numa caverna, e a caverna estava cheinha de aranhas. E na angústia dele, o que ele fez? Ele orou. Ele pediu que Deus o protegesse do inimigo e protegesse também ele das aranhas. Aí ela conta aqui que uma aranha que ficou perturbada porque o homem quebrou a teia dela, começou a consertar a sua teia de aranha. Bom, e aí aquele homem escondido dentro da caverna, ele ouviu o inimigo chegando. Nossa, estão se aproximando.
estão cada vez mais perto. E ele pensou, agora tá tudo perdido, né? Agora eu vou morrer. Ele tinha certeza disso. Então, aí, quando ele tinha certeza que a morte era iminente, que tinha chegado, de repente, ele ouve um soldado dizendo, não adianta entrar nessa caverna. Olha só, tem até teia de aranha na entrada. Então, os inimigos entenderam que, porque tinha teia de aranha, ali não entrava uma pessoa há muito tempo, e foram procurar este homem em outro lugar, o que serviu para salvá-lo daquela situação de morte iminente. Então, a gente pensa que um esconderijo é um lugar forte, um lugar seguro, um lugar que ninguém vai nos encontrar lá. E a gente esquece que o abrigo realmente de Deus não é uma casa, não é uma residência, não é uma construção. Porque Deus não precisa fazer um muro de tijolo para preservar a vida daquele soldado, porque ele mesmo é esconderijo, o abrigo. Então, certamente, quem livrou aquele soldado da morte das mãos do inimigo foi o Senhor. Ele quis que assim acontecesse. E por isso, a aranha teceu a sua teia na porta da entrada da caverna na hora que Deus quis que ela tecesse. Então, nos lugares mais vulneráveis e frágeis da vida, a gente pode encontrar o verdadeiro abrigo. Então, por mais que a gente ache que o perigo é iminente, que não há saída, que não tem como a gente se proteger ou de uma situação, ou de uma pessoa, ou de algo muito ruim que vai nos acontecer, a gente tem que permanecer em Deus. Porque só Ele pode nos proteger. Então, o livramento das angústias não é a ausência do perigo, né? Mas a presença de Cristo em nós. Como Ele mesmo nos disse, né? Olha, vocês vão ter aflição no mundo. Não pense que não vão ter, não. Mas eu venci o mundo, vocês vencerão também. Então, o que nós temos que ter em mente é isso, que ser liberto de angústia não é porque a gente não tem perigo, não vai correr risco de nada, mas é porque a gente tem Jesus Cristo no nosso coração. Então, a gente pode passar fome, tortura, provação, andar no vale da sombra da morte, com todas as coisas, em segurança e confiança total, cercado por cânticos alegres quando somos encontrados nele. Então, obviamente, irmãos, né, quando o apóstolo Paulo fala que ele sabe viver com fartura e na fome, com dinheiro, sem dinheiro, com alegria, sem alegria, todas as coisas antagônicas ele consegue viver, porque ele tem Cristo. Conosco é a mesma coisa. Só que não nos parece tão fácil assim, né? Você vê que você não tem dinheiro, não tem emprego, os seus amigos, seus familiares o abandonaram, você está numa situação de risco, parece fácil, né? Você lendo aqui, a gente tem que estar em confiança total, cercado por cânticos alegres, quando somos encontrados nele. Sim, sem dúvida alguma. Eu tenho certeza que a nossa alegria vem do Senhor, e é nele, só nele que a gente se sente amparado e abrigado. Mas somos seres humanos. Então, sim, todas as vezes que nos sentirmos com medo, temos que orar a Deus e pedir a Ele que nos dê força. Porque às vezes a gente não consegue enxergar como nós sairemos daquela situação. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E é nele que nós temos que confiar, por mais difícil que seja a situação. Então, eu entendo, na minha vida pelo menos, não é assim, tá tudo bem, tô ferrada, não tenho dinheiro, não tenho emprego, minha família tá doente, a Covid tá circulando no ar. Lelê, não é assim que funciona, né, irmãos? Mas o que nós temos é que ter o quê? Certeza absoluta que o Senhor nos guarda, cuida de nós, nos abriga, nos ampara, se for necessário até uma aranha, Ele faz tecer a sua teia para nos proteger do mal. Então, nós temos que confiar nisso. Segurar firme na mão do Senhor, porque Ele, sim, é o nosso esconderijo. Então, aqui a irmã Peg diz o seguinte: o que você está esperando para encontrar o abrigo perfeito em Cristo?
Então, você que não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, precisa fazer isso rapidamente para que você possa desfrutar do alívio, do conforto aqui, poder se depositar todas as situações nos braços do Pai. E para nós que já aceitamos Jesus Cristo, para aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o nosso Salvador, nós temos que permitir que Ele seja o Senhor das nossas vidas e temos que descansar nas promessas do Senhor. Existem muitas promessas na Bíblia para nós, mas nós temos que ler, meditar, aprender, para que nós saibamos tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Então, a sugestão é que a gente corra para Cristo, que a gente se esconda nele, proteja-se em Cristo. E ela aí cita aqui uma frase do Spurgeon, que foi um dos maiores pregadores. E ele diz assim: um homem sofrendo ataques não fica parado olhando para o abrigo, mas corre para ele. Então, lógico, se você tá no risco iminente, você não vai ficar lá de bracinho cruzado, olhando, nossa, Deus tá ali. Não, você corre para o abraço. E é isso que nós temos que fazer. Correr para os braços do Senhor para que Ele possa nos abraçar. Bom, irmãos, o nosso manancial termina assim, olha. O seu verdadeiro esconderijo secreto não é uma caverna escura, uma fortaleza, nem uma casa isolada. O seu verdadeiro esconderijo secreto é Deus. Amém? Bom, irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.